E aí, gente, tudo bem? Olha só, tô aqui de volta, né? Dessa vez com a nossa aula de literatura, tá? Espero que você esteja acompanhando as aulas direitinho, tá bom? Prestando muita atenção, gente, olha o que eu sempre peço, muito importante. Não deixe de enviar as atividades, tem que enviar, tá bom? Vale sua nota, vale participação, vale frequência, vale nota de AC3. Então, envia, tá? Não adianta só você fazer, você tem que enviar. A gente tem um controle e é muito importante, tá? Vale nota, vale, como eu disse, né? Você tem que enviar, tá bom? Não esqueça. Bom, outra coisa, a gente, essa semana a gente está trabalhando o quê? Recursos naturais, né? Como eu já falei em outras aulas, tá? E o que são os recursos naturais, né? Exemplos de recursos naturais que a gente tem na natureza, né? Como a água, o ar, o solo, a vegetação. Então é muito importante preservar esses recursos, né? A gente pode fazer a nossa parte. Então faça a sua parte. Tipo, joga o lixo no local adequado, tá? Não polua. Tem gente que tem mania de queimar lixo, né? Vai lá, não precisa disso. A pessoa vai lá, coloca o lixo, né, na sacola plástica, no saco, e no dia da coleta vai lá e coloca direitinho. Ou então quem recicla também separa o lixo direitinho, né? E outras formas, né? Para você preservar, tá bom? Muito importante, cada um fazer a sua parte, certo? Bom, antes de começar a nossa aula de literatura, tá? Já deixa sua apostilazinha aí próxima a você, tá bom? E eu quero até dar uma dica também, tá? Que já me perguntaram e eu vou repetir. Olha, se você não tem sua apostila, né, o que você faz? Minhas atividades de literatura, elas dão a possibilidade de que a pessoa faça pesquisar, tá? Aí eu pedi um resumo sobre o barroco, por exemplo. Aí você não tem apostila, mas você pode pesquisar. Vai lá na internet, pesquisa, faz um resumo, tá? Então, tem como fazer pesquisando, certo? Bom, vamos lá então, né? Vamos começar. A gente vai ver hoje, gente, como era a literatura no Brasil colônia. Primeiro, o que era o Brasil colônia? Né? É o período lá em que o Brasil era dominado por Portugal, né? O Brasil ainda era colônia de Portugal. Você viu lá no início, você lembra das nossas aulas anteriores, que lá no início do descobrimento já surgiu a literatura aqui no Brasil, né? Que era a literatura de informação, lembra? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, né? Encontraram quem? Os nativos, que eram os índios, né? Só que eles vieram lá de Portugal, né? Vieram os jesuítas, vieram catequizar os índios, né? E com os portugueses foi que veio também a literatura, que era a literatura informativa, né? A literatura de informação, que eram cartas feitas, né, no Brasil, tudo que era descoberto aqui no Brasil, eles escreviam e mandavam para Portugal. Por isso que é a literatura informativa, né, continha informações, tá? Bom, aí você já lembrou esse conteúdo, né? Gente, então o conteúdo de hoje vai de 1500 até 1808, mais ou menos, que é o período em que o Brasil é colônia de Portugal, ou seja, ele é dominado por Portugal, tá? Então, vamos ver com calma direitinho. Chama-se a Era Colonial, certo? Bom, como eu disse para você logo no início, ó, começou em 1500, né? E vai até 1808. Esse período aí, gente, da Era Colonial da literatura, ele é dividido em quinhentismo. O que era o quinhentismo? Era a literatura do início do descobrimento, que eu te falei, né? A literatura de informação. Quinhentismo por quê? 1500, né? Quinhentismo, tá? Depois do quinhentismo vem o barroco e depois vem o arcadismo, tá? O arcadismo vai até 1808, né? Então, nesse período aí, o Brasil ainda é colônia de Portugal, tá? Ele recebeu esse nome, pois no Brasil era colônia, né? Como eu já te falei, a informação aí embaixo, certo? Então, vamos ver um pouco sobre o quinhentismo, a gente já viu, na verdade, né? Literatura de informação. Aí eu vou te falar um pouquinho sobre o barroco e sobre o arcadismo, tá, gente? Mas olha, tanto o barroco quanto o arcadismo a gente vai ver com mais calma em outras aulas, tá? Porque é um conteúdo bem abrangente, né? Em uma aula só não dá, porque eu vou te falar só um pouquinho de cada coisa, tá? Porque esses três períodos que fazem parte da Era
colonial, tá? Primeiro, o quinhentismo corresponde ao período literário que abrange todas as manifestações literárias produzidas no Brasil à época do seu descobrimento, durante o século XVI, entendeu? Eu te falei, o quinhentismo é o quê? Período em que o Brasil foi descoberto, não o início, que a gente já viu isso nas aulas anteriores, que era a literatura de informação, tá? Primeiro período é esse, quinhentismo, tá? Vamos para o próximo, então. Após o quinhentismo, quando o Brasil já era um pouco... já havia sido modificado, gente. Você sabe que, lá no início, na literatura de informação, como eu te falei, os portugueses vieram, os padres jesuítas, e vieram o quê? Catequizar os índios, né? Isso quer dizer o quê? Que eles trouxeram a língua, a cultura, a religião, os hábitos de Portugal, né? Então, já após esse quinhentismo aí, durante o Barroco, que é o segundo período que eu vou te falar, durante o Barroco, então já estava tudo assim bem modificado no Brasil, tá? Por exemplo, nossos habitantes não eram só os índios, né? Já havia uma mistura de povos, né? De brancos, de índios, certo? Já havia essa mistura durante o Barroco. Já havia mudado muita coisa, tá? Então, o que era o estilo barroco? Né? Como eu te disse, em outra aula a gente vai estudar o barroco com calma, tá? Mas o barroco, você sabia que o estilo barroco, ele não ocorreu só na literatura não, tá? Ele ocorre em toda forma de arte, certo? Todas as formas de arte, inclusive existe até hoje o estilo barroco, principalmente em igrejas, certo? Porque o barroco, gente, ele era muito ligado à religião da época, tá? Muito. Então, hoje em dia, existem várias e várias igrejas, patrimônios históricos também, no estilo barroco, tá? Mas vamos ver aqui, né? Vamos ver a definição. O estilo que em múltiplas formas de expressão artística se caracteriza pelo excesso de ornamentos e pela liberdade de formas. Certo? Gente, ó, o que é que são ornamentos? Você sabe? Enfeites, é muito enfeitado. Aquelas igrejas muito enfeitadas têm muitas imagens de anjos, de santos, né? Muitas pinturas. Eu acho que você deve ter visto em algum local por aí, né? Esses ornamentos, esses enfeites, né? São do estilo barroco, tá? E sempre, ó, quase sempre, né? Geralmente ligado à religião. Por isso que muitas imagens de anjos, de santos, enfim, certo? E na literatura a gente vai ver direitinho como é que foi. Isso aí é na pintura, na arquitetura. E na literatura, né? A gente vai conhecer mais ou menos como é, tá? Vamos para o próximo. Além do barroco, né, você já viu o quinhentismo, pronto. O barroco e o arcadismo. Gente, ó, primeiro momento, o Brasil colônia foi o quê? Quinhentismo, que é a época do descobrimento, né? Depois do quinhentismo, vem o barroco. Gente, o barroco surgiu num período de conflitos também, certo, gente? Da presença constante, né, da igreja. A igreja católica tinha muito poder naquele período. Então, por isso que o barroco muitas vezes, geralmente está ligado à religião. Porém, na literatura, os poemas do barroco, eles são sempre poemas, né, que têm ideias opostas, né, que têm conflitos. Por quê? Por que isso? Porque a realidade social era essa, gente. O Brasil vivia em conflito, né? Era isso, era um período que não sabia o que fazer, se seguia as regras da religião ou se libertava, né? O homem barroco, ele vivia em constante conflito, né? Entre uma coisa e outra, né? A marca principal do barroco é esse, é o conflito de ideias, a dúvida, né? O homem não sabe, a pessoa não sabe o que fazer, né? Vai seguir a igreja ou não vai? Vai fazer oposição? Como é que deveria agir? Então, por isso que na literatura também a gente vê esse conflito, né? Como eu até te disse, sempre a literatura ela é marcada pelo contexto histórico, né? São momentos de conflitos, né? De reforma protestante, de contra-reforma. Então, na literatura, respingou tudo isso aí, né? Essa dúvida, esse conflito, o que fazer, o que não fazer, como ser, né? Bom, agora vamos falar do arcadismo, né? Que está aí aparecendo, gente. Ó, o arcadismo
Foi um movimento literário que surgiu na Itália no século XVII, né? Logo após o Barroco. O Barroco é do século XVI, né? Seu nome deriva de Arcádia, que era uma região da Grécia antiga, habitada principalmente por pastores, né? Os árcades, membros das Arcádias, desenvolveram esse tipo de literatura. Gente, ó, o arcadismo. Bom, deixa eu voltar um pouquinho no Barroco. O Barroco é um período de conflito, né? Porém, no século XVII, quando o arcadismo surge, né, ele já vem com uma outra tendência, que é a tranquilidade. É exatamente o contrário do Barroco. Aqueles conflitos do Barroco não estão mais no arcadismo. O arcadismo é a vida tranquila, os pastores, o campo. Né? Uma das características do arcadismo, inclusive, é o que? A fuga da cidade. Né? Ou seja, era aquela vida bem tranquila, né? Longe daqueles conflitos dos centros urbanos. Era uma vida calma. E quando fala em pastores, é pastores mesmo, de ovelhinha, do campo, sabe? Aqueles que vinham com as ovelhinhas nos campos, na tranquilidade. Então o arcadismo pregava exatamente isso. A tranquilidade, a calma, a fuga da cidade. Ele era totalmente oposto ao Barroco, né? Que era um período de conflito, né? O homem não sabia, a pessoa não sabia nem o que fazer, era muito conflito, muita confusão. O arcadismo não, é a tranquilidade, é a calma, a vida no campo, tá? Poesia mais simples, voltada para a natureza, né? Bucólica, como chama, né? Voltada para a natureza, né? E também, aliás, em outra aula a gente vai ver o arcadismo com calma, a gente vai ver todas as características do arcadismo, a gente vai conhecer os autores árcades, né? Inclusive, gente, só antecipando já, durante o arcadismo ocorreu o que no Brasil, você sabe? A Inconfidência Mineira, né? Acho que você deve ter estudado isso em história, certo? Dos conflitos lá do Tiradentes. Pronto. Inclusive, alguns escritores árcades fizeram parte desse movimento, tá? Bom, mas isso já vai ficar na próxima aula, né? Primeiro a gente vai, na aula seguinte, a gente vai estudar o Barroco, direitinho, características, autores. E depois, em outra aula, a gente vai estudar também o arcadismo, né? O contexto histórico, as características, né? Escritores, obras, tá bom? Bom, mas vamos dar uma olhadinha aqui na aula de hoje. Ó. Na era colonial, eu fiz apresentando aí um breve resumo para você. Como era o período aí da era colonial. Tem alguns fatos históricos que aconteceram, certo? Como você vê aí ao centro, durante o Barroco, por exemplo, ocorreu o quê? A Contra-Reforma, né, da Igreja. E também quando Portugal esteve sob o domínio da Espanha, né, sob o domínio da Espanha. Também ocorreu durante o Barroco. Por isso que eu te falei que foi um período de conflitos, né? Aqui no Brasil tiveram alguns escritores barrocos muito importantes, né? Como Gregório de Matos, por exemplo, certo? Também durante o quinhentismo, eu te apresento ali o quê? O fato histórico, as grandes navegações, né? Que é o período do auge, né, de Portugal, que é durante essas grandes navegações que os portugueses chegam até o Brasil, né? Descobrem essa nova terra, que é o Brasil. Então, o que acontece durante esse período? O povo de Portugal, eles estão expandindo seus domínios através das grandes navegações. Então, nesse contexto, eles encontram o Brasil e colonizam, né? Bom, nós temos também ali outros fatos históricos, né, durante o arcadismo, como o iluminismo, Revolução Industrial, gente, muito importante, fato histórico, né? Isso aqui mudou muita coisa, né? Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos, enfim, muitos acontecimentos também. Tudo isso aí marca o período colonial. Mais uma vez, a era colonial é marcada por 3 períodos literários. Qual é? Quinhentismo, Barroco e Arcadismo. Eles formam o quê? A era colonial, né? Pois bem, então quinhentismo já estudamos, né? Literatura de informação. Próxima aula, Barroco. Vamos ver detalhadamente tudo sobre o Barroco. Principalmente o Barroco aqui no Brasil, tá?
porque tem características diferentes, tá, gente? O barroco. Nem todas as escolas literárias têm as mesmas características em todos os países, tá? Eles mudam um pouco, tá? E quando a gente realiza esse estudo aí do barroco, a gente vai ver o arcadismo também, né? Inclusive o arcadismo no Brasil também, tá? Então vamos lá, para que você esteja prestando bem atenção. Vamos dar sequência, né? Você entendeu aí a era colonial? É uma ótima pergunta, né? Quais os momentos literários da era colonial? Você responderia o quê? Quinhentismo, barroco e arcadismo, né? Bom, agora, claro, após a era colonial vem a era nacional, né? A era nacional é quando o Brasil tornou-se independente de Portugal. Era colonial, o Brasil era colônia de Portugal. E a era nacional, o Brasil era independente de Portugal, né? Não era mais colônia de Portugal. Marcado, olha só, o que é que marcou a era nacional aí? Inclusive até o que a gente estuda hoje, né? O romantismo, gente. A partir do romantismo, né? Romantismo, realismo, simbolismo, pré-modernismo e, claro, a gente vive o quê? O modernismo atualmente, né? Ou pós-modernismo. Então, o período colonial foi até o arcadismo e a era nacional tem início o quê? Com o romantismo, né? Quando o Brasil tornou-se independente de Portugal. Nesse contexto aí do romantismo, gente, surgiu, sabe o quê? A burguesia, que era uma nova classe social, né? Os novos ricos, né? Pessoas que tornaram-se ricas. Também o romantismo é marcado pela Revolução Francesa, né? As ideias da Revolução Francesa, de liberdade. Após o romantismo vem o realismo, naturalismo, né? Quando tem um avanço científico aí. Depois tem o pré-modernismo, que aqui no Brasil, gente, o pré-modernismo foi só um período bem curto, foi 20 anos, né? Foi um período de transição, tá? Entre o realismo, aliás, entre o simbolismo e o modernismo. Foi só um estágio de transição, tá? Um período assim, curto. E em seguida vem o modernismo, que hoje a nossa tendência é o quê? Pós-modernista. Nós estamos vivendo pós-modernismo, né? Claro, gente, que a gente vai estudar tudo isso aí detalhadamente, né? Imagina se eu colocar tudo hoje nessa aula, não dá, né? Muita coisa, muito conteúdo. Então, recapitulando, era colonial, quinhentismo, barroco e arcadismo. Era nacional, romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência. Coloquei esse resumo para você ver, né, os fatos que estão marcando aquele período lá, né, para você ter uma ideia, tá? Bom, tem uma atividadezinha proposta aí para você, tá? Você vai lá na sua apostila de literatura, gente, leia, tá? Leia detalhadamente. Depois você faz um resumo de 30 linhas das páginas 28 e 29. Qual o assunto da nossa aula? O quê? Uma produção literária no Brasil Colônia. Você não tem apostila? Então pesquisa. Brasil, Colônia, literatura. Faz um resumo, tá, gente? Pode. Quem não tem o material, pode pesquisar, tá bom? O importante é que você faça. Depois você vai enviar para o meu e-mail, que está aí, ó, senrodrigues3333@gmail.com, tá? Se você preferir, pode enviar pela Agenda Edu, tá? Tanto faz. Fica a seu critério, tá? Bom, e é isso, tá, gente? Eu vou ficando por aqui. Espero que você continue participando. Mais uma vez, gente, já sempre batendo nessa tecla. Envie suas atividades, é importantíssimo, tá? Vale sua frequência, sua participação, sua nota, tá? Continue realizando direitinho. Dê um like lá, veja, reveja se não entendeu, tá bom? Curta as páginas, se inscreva no nosso canal. Também, se você quiser postar alguma foto pra gente, um vídeo, tá? Vai ser um grande prazer. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.